Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer ao Guilherme pela disponibilidade em estar aqui conversando com a gente sobre um assunto tão importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou começar lendo o mini currículo do Guilherme. Guilherme Souza é psicólogo clínico, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Então, eu passo a palavra para o Guilherme para dar início. Boa tarde a todos, todas. Na verdade, acho que só um todo, né? Só o Thiago e as demais pessoas são do sexo feminino. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão caro, tão importante para a psicologia. No primeiro momento, eu tinha pensado que a live ocorreria lá no Instagram. E aí, hoje que eu fui surpreendido, não, é no Google Meet. Eu vou tentar, assim, ser bem breve nas minhas palavras, porque eu queria que a gente pudesse conversar, a gente pudesse trocar uma ideia, conversar a respeito, eu acho que isso é muito importante. Todas aqui são da psicologia, correto? Ah, sim. Eu preparei, assim, um PowerPoint só para guiar algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês hoje. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Eu também vou pedir licença para vocês, porque eu vou ter que desligar o ar-condicionado, está muito frio. Eu pensei muito, assim, como é que seria minha fala, o que eu falaria, né? E principalmente quando eu pensei que a live aconteceria no Instagram, por isso que eu sugeri esse tema de nós falarmos um pouco a respeito da prevenção do suicídio e cultura do cancelamento. Eu acredito que vocês saibam um pouco o que é cultura do cancelamento. Eu tenho particularmente uma visão que o psicólogo ele tem que estar onde o ser humano está, né? Se o psicólogo é um profissional que vai lidar com a saúde mental, é um profissional que propõe lidar com a psique humana, ele tem que estar onde as pessoas estão. Então, se as pessoas estão na rede social, e se esse, para mim, pelo menos, parece um caminho sem volta, é um fenômeno também que deve ser estudado pela gente. E principalmente as várias relações que ele vai fazer com outras temáticas, que são até mesmo, às vezes, transdiagnósticas, enfim. Né? Então, eu pensei um pouco da gente falar a respeito de prevenção do suicídio e cultura do cancelamento. E pensar como que essa cultura do cancelamento não é algo recente. Como que os seres humanos sempre tiveram uma certa tendência a promover linchamento. Eu não sei, né, se a gente consegue para me lembrar em alguns tempos históricos, como, por exemplo, na Santa Inquisição, que as pessoas eram queimadas vivas, a gente pensar em outras referências que vão sugerir como que a humanidade em si sempre teve, às vezes, esse comportamento de linchamento. Então, aqui é uma breve apresentação minha, que já foi feita, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Primeiro, o que é comportamento suicida, suicídio em números, a gente tentar pensar em alguns números da epidemiologia do comportamento suicida, pensar em alguns mitos e verdades também sobre o suicídio, sobre esse aspecto da cultura do cancelamento e como que existe uma correlação, né, entre cultura do cancelamento, prevenção do suicídio, depressão, né, e outros fatores. E no final, eu vou trazer para vocês algum material de apoio, como o material que eu mesmo tive a oportunidade, junto com alguns colegas, de criar, que foi um e-book, né, sobre infográfico do suicídio. A gente também criou outros materiais que no final da minha fala eu vou estar apresentando para vocês. Antes de qualquer coisa, pessoal, é muito importante a gente pensar. O que você pensa e o que você sente quando o assunto é suicídio? Essa pergunta aí para a gente, ela é crucial. E por quê? Aquilo que eu penso a respeito do suicídio e aquilo também que eu sinto a respeito do suicídio vai determinar sobre como que vai ser a minha conduta com alguém que tem pensamento sobre tirar a própria vida.
Se eu penso, por exemplo, que o suicídio é algo pecaminoso, como será que vai ser a minha conduta? A minha abordagem com essa pessoa? O que eu vou falar para ela? Se eu penso, por exemplo, que o suicídio é cometido por pessoas que são covardes, que são egoístas, que são impulsivas, eu tenho esse pensamento. Como que vai ser a minha relação com alguém que pensa em fazer algo contra a própria vida? Então, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos vai determinar como vai ser a nossa abordagem, como que nós vamos acolher, ou, muito pelo contrário, não acolher uma pessoa que pensa em tirar a própria vida. Eu me vejo, né, como alguém capaz de cometer suicídio. Eu tenho amigos, familiares que morreram por suicídio. Isso tudo vai influenciar muito sobre a forma com que nós vamos abordar uma pessoa que tem pensamentos, tem ideação suicida. E aí eu gostaria muito que vocês sentissem a vontade para liberar o microfone de vocês e me disserem algumas palavras assim. O que vem na mente de vocês quando o assunto é suicídio? Ou, né, se vocês não quiserem falar o que vem à mente de vocês, que vocês me dissessem um pouco, o que vocês pensam que a sociedade, de alguma forma, constrói, tem como representação sobre o que é suicídio, né? Como que eles adjetivam, como que eles qualificam uma pessoa que tira a própria vida? Posso falar, gente? Começar, né, iniciar? Bom, quando eu venho à mente esse termo, para mim, eu penso logo de cara em tabu, porque, assim, é um tema que a gente escuta de vez em quando, e mesmo assim só no Setembro Amarelo, mas a gente quase nunca sabe realmente do que se trata, né? Sempre vem esse viés religioso, esse viés cultural, de que a pessoa ela não tem o direito, né, de sentir o que ela sente, e principalmente dos familiares não entenderem o porquê, né? Ou então de se colocarem numa posição de que eles poderiam salvar aquela pessoa. Então, assim, acho que o que caracteriza suicídio na minha cabeça é tabu. Fica à vontade para falar, pessoal. Tem isso, né? Que vê o suicídio enquanto tabu. O que mais que vocês acham que a sociedade também pensa e concebem a respeito do comportamento suicida? Eu ouço muito dizer que é uma vergonha, assim, para a família, para quem se atreveu a pensar sobre, então, que é um assunto que as pessoas evitam falar, né, porque quem está vivenciando aquela dor é considerada muitas vezes, e aí aquelas palavras, né, chave aí que o pessoal costuma mencionar, é frescura, é isso, é aquilo, então, é muito envolto nesse pensamento muito social de que a pessoa que está sofrendo é desvalorizada, porque ela não tem o direito de pensar sobre aquilo. Então, é como se fosse uma vergonha falar sobre o que alguém da minha família pensou sobre ou fez alguma coisa. Então, eu penso um pouco isso, né? É o que chega para mim também. Sim. Eu vejo muita questão... Desculpa. Pode ir, Larissa. O que eu vejo é que as pessoas, elas tentam evitar falar e quando evita, parece que não vai acontecer. Então, você deixando de falar não corre o risco de alguém tentar. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. Eu penso mais a questão do medo do contágio, o medo da multiplicação, o medo da contaminação, como se, pensando até bem dentro da psicologia, as questões da aprendizagem, né? Quando você aprende também por modelagem. E o suicídio, conforme ele pode ser divulgado, ele pode estar contribuindo nesse sentido de estar divulgando algo por alguém que tem um status social que você admira e de repente você viu que ela cometeu esse tipo de atitude, você não pensa o que estava na cabeça dela, mas nossa, se ela cometeu, então eu também posso. Então, vem muito para mim essa ideia, as pessoas trazem muito essa ideia do medo, o medo do contágio, né? Sei que não é linear, mas também perpassa aí, principalmente pelo aumento desses casos que a gente tem vivido. E que se falar vai despertar no outro a intenção de fazer, né?
a intenção de fazer. Eu não creio, mas as pessoas têm medo, isso mesmo, Michele. Esse é o que falam. É. Me fala uma coisa, Guilherme, você está tendo acesso ao chat que o pessoal está escrevendo aqui? Não estou tendo acesso ao chat. Então, pessoal, depois pedir para as meninas lerem aqui, Desirê, Larissa, para ele poder se inteirar, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou ter acesso ao chat. Mas, por enquanto, olha, o Thiago Coutinho falou que pensa como se fosse um suspiro. A Suzana Costa disse que, em termos de religião, pensa logo no inferno. E o Coutinho também contribuiu novamente, falando que sociedade é complicado. Vejo que é tratado muitas vezes como uma publicidade, eu diria. Mas em episódios de atos sucedidos, torna-se algo viral, não de uma forma saudável. Eu penso muito no fracasso, sabe? No rótulo e no fracasso. Inclusive daquelas pessoas que têm a ideação suicida, que fazem, né, que tem a tentativa do suicídio e que de fato não chegam ao suicídio em si, o quanto elas são rotuladas posteriormente. Como a gente vê, né, a pessoa apontando, aquele ali já tentou suicídio, aquele ali não pode mexer com ele porque senão ele suicida. Então, a sociedade cria um rótulo para essa pessoa, né, que passou por essa situação, como se fosse determinante, né? Olha, ela agora é uma suicida, né? Então, isso é preocupante, essa ideia do rótulo de fracassado que a sociedade meio que rotula, né? Impregna nessas pessoas. Eu acho isso daí muito importante, né, da gente pensar em todos esses rótulos, no estigma também, que a pessoa que pensa em se matar, que tem algum tipo de comportamento suicida, ela vai vivenciar ao longo da história dela, né? Vocês também falaram de coisas muito chaves, falaram sobre a vergonha, sobre esse aspecto religioso, de imaginar que a pessoa que se mata, ela vai para o inferno. Então, tudo isso é forma da gente tentar pensar, né, o que a gente sente e o que a gente pensa quando o assunto é suicídio. E todas essas coisas, evidentemente, elas também vão contribuir para a nossa forma de lidar com esse fenômeno. A nossa forma de lidar com o comportamento suicida vai ser mediado por essas cognições, por esses pensamentos que nós temos, ao pensar a respeito, né, do comportamento suicida. Eu estava tentando, na verdade, eu estava projetando o slide aqui e eu vi que ele não estava acompanhando. Ele não estava nem naquela janelinha de exibição. Eu vou voltar a compartilhar ele, acho que agora vai dar certo. E aí, eu gostaria também de trazer algumas definições para vocês a respeito do que é comportamento suicida. Do que nós estamos falando quando nós falamos de comportamento suicida. A primeira coisa, é importante a gente pensar que esse comportamento suicida é como se fosse um espectro, é como se fosse um contínuo. Da mesma forma que a gente tem aquela paleta de cores, né, que vai do branco até o preto, passa por diversos tons de cinza, a gente também vai ter um espectro, vai ter um contínuo do comportamento suicida. Esse comportamento suicida, a gente pode pensar que ele tem início lá na ideação. Essa ideação são quaisquer pensamentos, imagens, crenças que a pessoa tem, vozes, ou outras cognições sobre terminar de forma intencional com a própria vida. Essa ideação, ela pode acontecer tanto de forma ativa, quanto também de forma passiva. O que é uma ideação ativa? É quando a pessoa tem um pensamento, tem uma imagem, voz, crença, sobre acabar intencionalmente com a própria vida. Uma ideação ativa pode ser resumida como: eu quero pôr fim na minha vida. Guilherme, eu estou pensando em me matar, em tirar a minha vida. Isso é uma ideação ativa. E tem também as ideações que são passivas, que podem ser traduzidas em pensamentos como: minha vontade é dormir e não acordar nunca mais. Minha vontade é sair por aí andando e nunca mais voltar.
né? Ou, por exemplo, se a minha vida se eu tivesse uma situação de risco de vida, eu não faria nada para tentar me salvar. São ideações, são ideias passivas sobre terminar com a própria vida. Além da ideação, nós vamos ter também um planejamento, que é uma etapa onde esse indivíduo ele vai estabelecer um plano sobre como que ele vai fazer para levar a cabo, né, a própria vida. Então, essa é uma etapa assim, onde esse indivíduo ele vai tentar estruturar como que vai ser isso, assim, de tentar contra a própria vida. Isso passa também pela tentativa. A tentativa é um comportamento não fatal, também auto-infligido, potencialmente danoso, com qualquer intenção de morrer como resultado. A tentativa de suicídio, pessoal, ela pode resultar ou não em ferimento. E a tentativa ela pode ser interrompida ou abortada. Quando a tentativa é interrompida, é um terceiro, uma situação que chega e interrompe a tentativa. Quando é abortada, é quando o próprio indivíduo ele desiste de levar, né, adiante essa tentativa de suicídio. E a última definição dentro desse espectro, que é essa definição de suicídio. Essa definição que eu coloquei, de várias que nós temos dentro da suicidologia, é a definição dada pelo Edwin Sneidman, que é considerado o pai da suicidologia. E ele vai definir suicídio como? Né? Eu vou me ater bastante a essa definição, que isso vai ser muito importante para a gente. Então, primeiro, ele fala que o suicídio é o ato humano. Eu acho isso muito importante. Por que eu acho isso importante? Esses dias mesmo, numa rede social minha, eu publiquei um post falando que o suicídio é algo tão humano, é um comportamento tão humano, que o ser humano ele só deixaria de se matar se ele se desumanizasse. E é muito interessante falar sobre isso, porque é pensar que o suicídio ele não é o mal do século. Nós não estamos vivendo uma epidemia de suicídio. O suicídio é tão antigo quanto a própria humanidade. Então, desde que existe gente andando aqui sobre o mundo, existe suicídio. E ele é um comportamento humano. Ele não existe em outros animais, né? Apenas como um animal humano. E eu acho isso assim, muito interessante, porque quando a gente fala que o suicídio é um comportamento humano, a gente de alguma forma também está pensando que o suicídio ele não é uma doença, ele não é uma patologia. Ele tem uma correlação muito forte com transtornos mentais, só que a gente não pode falar que o suicídio, por exemplo, é uma doença, que é uma coisa patológica, né? Então, o suicídio é o ato humano. E ele é um ato que está presente em diversas civilizações ao longo da história do ser humano. Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Donnes, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, sou humano e nada daquilo que é humano me é estranho. E por que eu gosto desse pensamento dele? Porque me faz entender que, olha, talvez eu nunca tenha passado pela minha mente fazer algo contra a minha vida. Mas quando ele fala isso, que, olha, eu sou humano e nada daquilo que é humano me é estranho, me leva a pensar que se eu converso com uma pessoa que tem ideias de tentar contra a própria vida, eu passo a conceber isso como algo que é humano, que não é algo tão distante, tão diferente da minha realidade, da minha existência. Que uma outra pessoa, que é meu semelhante, que é também um ser humano, ele tem esse pensamento. E é uma forma também de me aproximar, né, de oferecer empatia e escuta para essa pessoa. Então, o suicídio, ele é um ato humano de cessação auto-infligida, ou seja, a própria pessoa vai ter esse comportamento dirigido contra a própria vida. Ele é um comportamento intencional. Para ser considerado suicídio, tem que ter intencionalidade. A pessoa deliberadamente quis terminar com a própria vida. Ele também é um fenômeno multidimensional. O que isso quer dizer? É muito comum as pessoas atribuírem suicídio a uma única causa. A pessoa se matou porque a esposa traiu,
a pessoa se matou porque ela está devendo muito, ela está endividada, e aí ela foi e acabou fazendo isso contra a própria vida. A pessoa se matou porque ela não tem fé em Deus. A pessoa se matou porque ela tem depressão, ela tem transtorno mental. Então, o suicídio é multidimensional, ele vai ter várias causas e não comporta explicações únicas. Não tem como a gente falar, foi esse motivo aqui, foi para aquela circunstância que essa pessoa morreu por suicídio. Então, é um fenômeno multidimensional, que vai envolver aspectos psicológicos, biológicos, sociais, também de outras esferas. Isso acontece em quem? Em um indivíduo carente. Esse indivíduo carente, o Snyderman está querendo falar que ele é carente no sentido de ter soluções de problemas. Ele é carente de respostas que ele poderia dar àquela determinada situação que ele está vivenciando. Então, ele é carente de soluções de problemas. E ele vai definir uma questão, né? Essa questão é uma questão que sempre vai oscilar entre a vontade de viver e a vontade de morrer, para a qual ele vai perceber o suicídio como a melhor solução, a melhor escolha para a vida dele. Essa questão vai ter sempre, né, essa dicotomia, ou eu nem diria dicotomia, essa ambiguidade, né, que vai oscilar entre a vontade de viver e a vontade de morrer. É muito comum a gente receber pessoas que têm ideação suicida e elas falarem, né, dessa ambiguidade, que ao mesmo tempo elas querem viver e também querem morrer de alguma forma. Então é como se sempre oscilasse entre a vontade de viver e também a vontade de morrer. Essa percepção, o Snyderman vai falar de uma certa contrição que essa pessoa tem, né, que é um aspecto cognitivo. É como se essa pessoa ela passasse a ver o mundo através de um canudinho de refrigerante. Então a visão dela vai ser bem diminuída, já que ela está vendo o mundo por um canudinho de refrigerante. Essa percepção também ela é alterada por causa dessa dor que o Snyderman vai chamar de psique, que esse indivíduo vai sentir. Não sei quantos de vocês já tiveram dor de dente, por exemplo, né, ou dor de ouvido. Mas, comumente, dor de ouvido é algo muito desconfortável. Eu lembro de uma tia, né, dela me falar, Guilherme, eu acho que dor de dente é pior do que ter um filho. É uma dor muito grande, insuportável. Eu não sei se ela, de alguma forma, até superestimou a dor de dente, mas é a percepção dela, né? Eu não sei se vocês já tiveram dor de dente, mas normalmente quando a gente tem, parece que o nosso mundo vira dor, não é verdade? Parece que o nosso mundo vira aquela dor. E a gente só procura assim, uma forma, um meio de tentar aliviar dessa dor, de tentar tirar essa dor da gente. E da mesma forma, essa dor interna que essa pessoa vai sentir, né? Como se o mundo dela virasse dor. E ela só quisesse também fazer com que essa dor cessasse, que essa dor parasse. E ela percebe, né, através dessa constrição cognitiva, que o suicídio é a melhor solução para essa questão dela. Né? Que se tirar da existência é uma solução para isso. Então, essa é a definição que o Snyderman vai propor a respeito do suicídio. Eu vou trazer alguns números só para a gente ter uma perspectiva da dimensão desse fenômeno. Vou primeiro trazer esses números a respeito do mundo. Acho que é importante a gente considerar que o suicídio ele é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É importante também a gente considerar que o número de suicídios supera o número de mortes por malária, por HIV e também AIDS, por câncer de mama, guerra e também homicídio. Eu estava até lendo um livro ontem do Yuval Harari, que ele vai falar sobre isso, assim, que as pessoas hoje morrem mais por suicídio do que por guerra ou por homicídio. Em 2019, a OMS trouxe esse dado, né, de 103 mil mortes por suicídio só no ano de 2019.
o suicídio está entre as principais causas de morte em todo o mundo. Uma a cada 100 mortes acontece por suicídio. Só para vocês terem essa dimensão do fenômeno em torno do globo. No Brasil, em 2019, a OMS divulgou esse dado de 14.540 mortes no Brasil só no ano de 2019. Só para vocês terem dimensão, eu coloquei aqui algumas situações que o nosso país já vivenciou para vocês terem essa dimensão do que representa esses 14.540 pessoas que morreram por suicídio só no ano de 2019. Isso representa 73 acidentes da TAM, como o que ocorreu lá em 2007, no aeroporto de Congonhas, e vitimou 199 pessoas. É como se, em cada ano, 73 aviões da TAM caíssem, né, e tivesse esse acidente como houve lá em 2007. Ou ainda, é como se a cada ano houvessem 60 incêndios lá na Boate Kiss, como a que houve lá em Santa Maria, né, que vitimou 242 pessoas. Então, imagine só, né, um fenômeno desse, 60 incêndios da Boate Kiss por ano acontecendo aqui no Brasil. Ou ainda, como 53 rompimentos, né, que houve lá na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Então, esses números é só para vocês terem uma dimensão, né, do que representa essa cifra de 14.540 pessoas que morrem por ano por suicídio aqui no Brasil. É importante considerar ainda que o Brasil, entre os 10 países com maior número de pessoas que morrem por suicídio, o coeficiente do Brasil é de 6,9. O que isso significa? Que a cada 100 mil habitantes, é como se 6,9 pessoas morressem, se a gente arredondasse para 7, por exemplo. A cada 100 mil, 7 pessoas morrem. E falando assim, parece que não é uma coisa assim, muito grande. Mas é importante considerar que cada morte por suicídio vai trazer um impacto que é social, que é econômico, também é pessoal. Cada pessoa que morre por suicídio vai ter familiares, vai ter amigos, que vão ser pessoas enlutadas, que nós vamos chamar de sobreviventes. Né? Essas pessoas que ficam após um suicídio, nós chamamos de sobreviventes. E, além disso, é importante considerar que para cada suicídio, nós vamos ter pelo menos 20 tentativas de suicídio. Para cada pessoa que se mata, 20 pessoas tentam. E isso, assim, é muito forte. Assim, eu não sei se gera o mesmo impacto em vocês como o que gera em mim, né, de pensar nesses números e pensar no sofrimento que está por trás desses números. No sofrimento da família, né, no sofrimento da própria pessoa que morre por suicídio. É importante também considerar que no Brasil o suicídio é a 4ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E ainda acontece um fenômeno que nós chamamos de subnotificação. O que é subnotificação? É pensar que esses números de suicídio, eles podem ser ainda maiores do que esses que eu estou apresentando para vocês. Muitas das vezes, a morte por suicídio não é reportada para a vigilância em saúde, seja para a Secretaria de Saúde do município, esse dado depois ser reportado para a Secretaria de Estado, para o Ministério da Saúde, ou pensar também que existem muitas mortes que vão estar com status de morte por causa indeterminada. E essas causas de morte indeterminada, uma grande parcela poderia ser considerado, por exemplo, como suicídio. Então, esses números, eles são ainda maiores. Pensar, às vezes, no constrangimento que a família vivencia em falar que o familiar morreu por suicídio, e às vezes tenta ocultar esse óbito por suicídio, colocar uma outra causa de morte, ou pensar profissional, principalmente da rede pública de saúde, que está muito atarefado com várias demandas, acaba não reportando, não notificando a morte por suicídio.
Então, esse número ele pode ser ainda maior do que esse que nós estamos vendo. E até é importante diferir, né, que uma coisa é o modo da morte, outra coisa é a causa da morte. Por exemplo, uma pessoa pode ter morrido afogada em uma piscina. E o modo da morte teria sido esse, né? Morte por afogamento. Ela morreu por afogamento, né? Asfixia por afogamento. E a causa, ela poderia ser várias. Essa pessoa poderia, talvez, ter tido um acidente. Ela poderia, talvez, ter sido empurrada na piscina. Ela poderia também ter morrido por suicídio, né? Então, o modo da morte pode-se falar dele, o médico legista consegue fazer isso. Agora, a causa, né, se falar foi um homicídio, foi um acidente, foi um suicídio, é o que está fora do domínio do médico legista fazer isso. Então, muitas dessas mortes, que são por causas não conhecidas, elas acabam caindo nessa subnotificação. Eu até preparei alguns mitos e verdades para a gente pensar um pouco nesse comportamento suicida. Eu queria que vocês, por favor, participassem, seja através do chat, ou agora conseguir ter acesso, ou também habilitando o microfone de vocês, né? Então, a primeira afirmativa. Pessoas que falam muito em suicídio não morrem por suicídio. Afinal, como que late não morre? O que vocês acham dessa afirmação? É um mito, é uma verdade? É um mito. Bianca falando que é mito, Cleonice falando que é mito, a Desirê também falou que é um mito. Ninguém avisa sem intenção. Achei bacana. Essa é bem facinho, né? Acho que devia fazer questões mais difíceis. Mas, de fato, é um mito. Tanto pessoas que falam sobre suicídio, como aquelas que nunca falaram, elas podem chegar a morrer por suicídio. Uma outra afirmativa. Conversar com uma pessoa que já pensa em se matar pode ser um gatilho para levá-la ao ato. O que vocês acham? Eu acho que é um mito. Também acho que é mito. Eu acho que eu realmente peguei muito leve assim, com vocês. As questões estão muito fáceis. Aqui só tem estudante, é de psicologia. Aí... Mas eu penso nisso, Desirê. Na minha graduação, por exemplo, eu não tive a oportunidade. Tem nenhuma disciplina que abordou o tema de suicídio, nenhuma disciplina voltada para a suicidologia ou para questões relacionadas a uma psicologia do luto. Se você me perguntasse daqui no final da minha graduação, por exemplo, é bem provável que na verdade, eu saberia por causa dos grupos de estudo que eu fazia fora da graduação. Mas se fosse contar só com as disciplinas da graduação, possivelmente eu não saberia te responder. Seria leigo a respeito ao assunto. Esse outro aqui, né, já até falaram um pouco a respeito dele. O suicídio é passível de contágio e imitação. O que vocês acham? A Desirê fez um gesto de não, assim, eu posso entender então que você está considerando que é um mito. Eu tô pensando, mas eu acho que é porque, assim, vai depender do contexto, eu acho, não sei. Eu acho que se, tipo assim, já tem uma predisposição a acontecer, talvez pode ser que influencie de certa forma. Depende, acho que cada caso é um caso. Essa questão, eu observei que o pessoal preferiu se abster, não responder tanto lá no chat também. Acho que o pessoal ficou em dúvida em relação a essa questão. Mas essa questão é verdadeira. O suicídio é passível de contágio, também de imitação. Existe um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Ele foi escrito há algum tempo já.
E esse livro retrata uma desilusão amorosa. E quando o livro foi escrito, foram encontrados vários jovens que morreram por suicídio e que estavam com o livro do lado. E a partir daí começou-se a se falar, dentro da suicidologia, sobre o efeito Werther, ou efeito contágio, imitação. Teve uma colega que no início, ela falou um pouco a respeito disso, da forma com que a mídia noticia os casos de morte por suicídio, e é um pouco sobre isso que nós estamos falando. Por exemplo, se a mídia, ela retrata um suicídio como sendo algo que foi bem sucedido, né, e ela fala a respeito do meio que aquela pessoa utilizou para atentar contra a própria vida, se ela fala que a pessoa se matou porque ela estava enfrentando problemas financeiros e uma desilusão amorosa, ela pode provocar uma identificação por parte da pessoa que está ouvindo aquela notícia, e a partir dessa identificação, essa pessoa olhar também esse comportamento suicida como algo passível para ela resolver os próprios problemas. Por exemplo, nós tivemos aquela série que ficou muito famosa, né, Os 13 Porquês, e lá no último episódio dos 13 Porquês, na primeira versão da série, tinha a forma com que a Hannah se mata. Né? Tinha um meio que ela utilizou para fazer isso. Felizmente, depois a Netflix acabou tirando essa cena do ar. E por quê? Aquela primeira temporada da série, primeiro eu considero que existe uma romantização muito grande em torno do suicídio. E além dessa romantização, existe também uma falta de responsabilização da própria Hannah. É como se os 13 porquês é endereçada para as pessoas que fizeram com que ela morresse por suicídio, e ao mesmo tempo existe também toda uma romantização. Entende? Né? Lá nos Estados Unidos houveram algumas pesquisas. Não são pesquisas robustas, consistentes, mas mostraram que o comportamento suicida com adolescentes aumentou depois da veiculação da série. Né? Não tem como falar de uma explicação causal, pessoal. Não tem como, entende? Mas foi constatado de alguma forma. Não é errado a mídia ela noticiar, ela retratar o suicídio. Não é um erro, não é um equívoco fazer isso, desde que não se fale a respeito do meio que a pessoa fez isso, e que quando eu noticie, né, uma notícia sobre suicídio, eu tenho uma capacidade também de oferecer portas de saída para essa pessoa. Né? Lá no final da notícia, eu posso falar, olha, se você pensa em algo similar, você pode entrar em contato com o número 188, que é o número de CVV, você pode procurar um CAPS próximo da sua casa, você pode procurar um profissional de saúde mental, seja ele um psicólogo ou um psiquiatra. Então é muito importante que quando eu vá divulgar essas notícias a respeito do suicídio, eu também coloque portas de saída. Como que a pessoa, ela pode considerar outras possibilidades? O que ela poderia fazer se ela se identificar com isso? Né? E nunca veicular suicídio a explicações causais. Né? A pessoa suicidou porque foi traída, né? Porque tinha depressão, né? De forma alguma. E essa última também está bem facinho, é essa afirmativa aqui. O suicídio é causado apenas por adoecimento mental. Mito. O que vocês acham? Mito. Ô, Guilherme, essa anterior aí me lembrou muito do caso que está rodando agora no jornal. Eu estou observando toda hora que eles vão se referir da moça lá de Pouso Alegre, eles falam, a psicóloga de Pouso Alegre provavelmente cometeu suicídio. Assim, eles estão veiculando dessa forma as manchetes. Então, depois eu queria até te fazer essa pergunta mais para o final, sobre o peso que é para o profissional de saúde mental, principalmente, às vezes, porventura, cometer o ato e a mídia aproveitar disso para divulgar de uma maneira despretensiosa, eu diria. Porque assim, eles estão dando mais enfoque no posto dela quando ela estava viva do que realmente no que aconteceu, e que eles nem têm certeza que aconteceu, entende? Sim. É muito importante a gente ter essa vigilância a respeito de como que a mídia vai retratar o suicídio.
Por exemplo, pessoal, é bem provável que nesse Setembro Amarelo, vocês já ouviram em várias páginas, lugares, que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Né? De cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. Ou ainda, né, 90% das pessoas que se matam poderiam ter tido algum tipo de diagnóstico de transtorno mental. Esse é um dado ultrapassado, pessoal. É um dado ultrapassado já. E envolve também um risco, um perigo muito grande, quando a gente começa a falar que 90% dos suicídios podem ser evitados. Por exemplo, se você é um familiar ou é um amigo, amiga de alguém que morreu por suicídio, como que você se sentiria sendo bombardeado durante um mês com essa fala de que 90% dos suicídios podem ser evitados? É muito comum, quando a gente trabalha com familiar, com colega, amigo, fazendo trabalho de pós-venção, vir esse sentimento de culpa. Isso é ainda mais intensificado quando eu começo a bombardear essa notícia de que 90% dos suicídios podem ser evitados. Como eu falei para vocês, é um dado já equivocado, assim, já ultrapassado da suicidologia. Né? E que... enfim, eu teria várias coisas aqui para me falar para vocês a respeito desse dado, né, que eu consideraria assim, também importante. Mas, por exemplo, a gente tentar pensar que esse dado ele foi construído através de um estudo retrospectivo. Esse estudo retrospectivo, ou seja, é um estudo para trás, né, já havia acontecido, a pessoa já havia se matado. E aí eles fizeram entrevistas com familiares, amigos dessa pessoa que se matou, para tentar observar se haveria a possibilidade de um tipo de diagnóstico de saúde mental antes da morte por suicídio. Então é como se eles estivessem tentando diagnosticar uma pessoa após o óbito dela. E a partir do diagnóstico, né, pensa assim, já que 90% poderia ter sido diagnosticado com algum transtorno mental, isso quer dizer que se a gente oferecesse tratamento para eles, eles poderiam ter sido curados e não teriam tentado suicídio e morrido por suicídio. Né? E também é muito bacana a gente tentar pensar que prevenção do suicídio é diferente de prever suicídio e de impedir suicídio. São coisas completamente distintas. Na suicidologia, existem muitas coisas assim que não tem convergência entre vários autores. Não converge. Mas existe um dado que é muito sólido na suicidologia, que não é possível prever quem vai ou quem não vai se matar. Isso é um consenso. Não tem como prever quem vai tirar a própria vida e quem não vai. Então, prevenção do suicídio é diferente de previsão, que é diferente também de impedir que uma pessoa tire a própria vida. Acho que é importante também a gente ter essa leitura de pensar, no suicídio como algo que é multicausal e que vai ter a esfera social. Por exemplo, 70% dos suicídios que ocorreram lá em 2019 ocorreram em cidades. Aliás, aconteceram em países que eram de baixa ou de média renda. Só para vocês terem ideia, 77% dos suicídios no mundo ocorreram em países de baixa ou média renda. O suicídio no Brasil, ele acontece mais na população indígena, acontece mais em pessoas negras. Isso está falando sobre o quê? Está falando de um aspecto que é social. Está falando, sobretudo, também de uma vulnerabilidade relacional e de uma violência que está estruturada. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque tem pessoas, por exemplo, que já vão nascer canceladas. Né? Eu propus falar um pouco sobre isso de cultura do cancelamento, mas tem pessoas, tem corpos que já vão nascer canceladas.
Uma pessoa que é periférica, uma pessoa que é negra, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da heteronormativa, já nasce um mundo que vai ser diferente para ele. E aí é importante a gente pensar nisso, porque dentro do Setembro Amarelo também, a gente sempre vai ter uma fala muito recorrente, que só tem um tom muito moralista, que, olha, valorize a sua vida. A vida é algo que deve ser valorizada. E quando eu falo que existe um tom moralista nisso, é pensar num tom que fala de uma certa sacralidade da vida e que, olha, essa pessoa ela deve valorizar a vida dela. Mas e quando ela não é validada dentro daquilo que ela é? Se a gente for pensar num corpo de uma pessoa que é transexual, se a gente for pensar num corpo de uma pessoa que é bissexual, que não tem aceitação dos pares dela, quem sou eu, assim, enquanto psicólogo, para chegar para essa pessoa e dizer, olha, valorize a sua vida, viu? Se a gente fala de uma pessoa que está passando por uma situação de insegurança alimentar, de vulnerabilidade social, financeira, quem sou eu para chegar para essa pessoa e falar, olha, valorize a vida, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. E não é que eu esteja tentando construir um pensamento que seja determinista, de forma alguma. Longe de mim. Mas é imprescindível que nós, enquanto psicólogos, vocês psicólogos em formação, tenham essa visão crítica. Que prevenção é essa que eu estou falando? Né? Que tipo de prevenção é essa do suicídio que eu estou falando? Que tipo de valorização da vida é essa que eu estou falando? Eu estou falando para uma pessoa que vive uma vida em voz passiva, né? Que não pode ser quem de fato é, que não pode ter potência na vida, né? E eu estou ali falando, olha, valorize a sua vida, que a vida é sagrada, entende? Né? É imprescindível a gente ter essa leitura crítica a respeito da prevenção do suicídio e da valorização da vida. O indivíduo ele é um ser social. A gente se constrói dentro dessa relação com o outro. E existem tipos de relação que vão falar também de uma estrutura de violência, de uma estrutura de poder, e que vai acarretar mais sofrimento para essa pessoa. E o suicídio ele vai denunciar esse certo sofrimento, esse mal-estar que essa pessoa ela vivencia. Então, essa última afirmação, né, eu acabei estendendo um pouco nesse aspecto, mas essa última afirmação de que o suicídio é causado apenas por adoecimento mental, ele não é verdade, né, ele é um mito. É importante a gente compreender que ideação suicida ela vai estar relacionada com uma sensação de fracasso na vida ou derrota. A pessoa ela vai acreditar que ela lutou o máximo que pôde na vida, que não obteve o sucesso que esperava. Essas ideias a respeito do suicídio também vão estar relacionadas com a desesperança, é quando a pessoa não consegue visualizar perspectivas de futuro em nenhum aspecto da vida dela. E também essa sensação de aprisionamento, que é como se fosse um pássaro dentro da gaiola que está tentando voar e que percebe ali que está preso. É como se ela percebesse que não há saída, nem solução para aquilo que ela está vivenciando na vida dela. Então, ideação suicida tem relação com fracasso na vida e derrota, que é essa sensação que lutou o máximo e que não conseguiu obter êxito naquilo que ela esperava. Tem correlação com a desesperança, que é essa falta de perspectiva em futuro, e também com essa sensação de aprisionamento, que não tem saída, não tem solução para aquilo que ela está vivenciando. Eu considerei importante, né, a gente pensar a respeito disso, e quando eu propus também de falar a respeito de cultura do cancelamento, é falar que essa cultura do cancelamento é quando nós ignoramos completamente uma pessoa por algo que ela tenha falado ou feito. Isso aconteceu, né, recentemente, em alguns episódios, com pessoas famosas. Teve o caso da Carol Conká, que foi ex-BBB, assim, que teve esse cancelamento. Teve um caso que aconteceu aproximadamente um mês atrás, de um jovem no TikTok, que esse jovem, infelizmente, ele acabou morrendo por suicídio, depois que algumas pessoas começaram a fazer comentários homofóbicos,
por causa de um vídeo que ele tinha feito por brincadeira com um amigo. E aí houve essa questão do cancelamento, né? É importante pensar que esse cancelamento ele já esteve presente em outros momentos da nossa vida enquanto sociedade, né, enquanto comunidade. E que eu acho que é importante também a gente pensar o quanto que esse cancelamento, que essa cultura do cancelamento, ela não abre espaço para o diálogo. E o quanto, assim, que ela também vai falar que, olha, eu me identificava com essa pessoa até determinado momento, e quando essa pessoa fala algo que eu não me identifico mais, eu vou lá e cancelo, né? Eu ignoro essa pessoa completamente das redes sociais. Só que isso também acontece no dia a dia da gente, né? Não apenas de uma maneira virtual, mas existem formas também de lidar com esse fenômeno que eu acabo também cancelando, acabo deslegitimizando a fala de uma pessoa, aquilo que ela traz para mim, entende? Né? E eu quis falar sobre esse aspecto, por quê? Porque no Setembro Amarelo é um mês que comumente as pessoas ficam sensibilizadas por mortes, por suicídio. Quando a campanha começou, tinha muitas pessoas que começavam a colocar em rede social, olha, a minha caixa de mensagem está aberta para você que quer realizar um desabafo, para você que quer falar a respeito dos seus problemas. E eu acho que é interessante pensar nisso, porque são as mesmas pessoas que cancelam que no Setembro Amarelo estão falando a respeito de valorização da vida. Que no Setembro Amarelo estão falando que, olha, a gente precisa de conversar sobre suicídio. Já imaginou assim, o quanto que é pesado para uma pessoa ter a sua voz silenciada, calada, ela não poder falar? Como que isso é um tipo de violência contra essa pessoa? Uma violência que acontece de uma forma simbólica. Então, eu quis pensar um pouco nisso e pensar também como que isso não acontece apenas no campo do virtual, mas como que isso também acontece nas nossas relações no dia a dia. Tem 3 episódios lá da série Black Mirror, que eu gosto bastante, e que vão falar justamente a respeito dessa questão do cancelamento, né? Tem uma série de uma personagem que ela o tempo todo fica fissurada em avaliações, e ela começa a perder avaliações, assim, fica desesperada e faz coisas muito inusitadas, acaba parando na cadeia. Tem uma outra que a pessoa é bloqueada mesmo, ela vira uma sombra, ninguém consegue conversar com ela, ver ela é uma sombra, né? E Black Mirror é uma série que me interessa bastante, porque embora seja ficção, é uma ficção que parece bem próxima da realidade. Não é uma ficção assim muito distante, né? É tipo, olha, eu sei que isso é ficção, mas não parece ser uma coisa muito distante de começar a acontecer, não. E eu acho que é importante a gente começar a compreender que discordar de uma pessoa não precisa necessariamente levar ela a cancelar essa pessoa, porque cancelar, eu finalizo o diálogo. É como se não houvesse mais essa possibilidade de conversar com essa pessoa. E quando eu não consigo mais conversar com essa pessoa, não tem mais aquilo que fazer, né? E o como também que existe uma certa individualização da crítica que eu faço a essa pessoa. É como se eu não conversasse mais sobre a ideia que ela expôs, e eu começasse a conversar sobre a pessoa. Ali não é a ideia que está em discussão, que está em um debate, é a pessoa em si, né? E como que isso, de alguma forma, é perigoso, por causa até mesmo desse punitivismo moral. Porque quem cancela parece que agora se torna superior. Nossa, eu agora sou superior porque eu tenho uma conduta, um tipo de pensamento que eu tenho que é melhor do que essa pessoa apresenta. E eu acho que é muito importante a gente considerar que eu não preciso de trabalhar com prevenção do suicídio para prevenir suicídio. Se eu sou uma pessoa que fortaleço laços de amizade, eu estou prevenindo suicídio. Se eu tenho um projeto, né, e esse projeto,
ele acolhe pessoas, ele valoriza a vida dessas pessoas, no sentido de pensar que a singularidade delas, que aquilo que elas são é importante, e que isso pode ser válido, elas podem existir nesse mundo, eu estou também prevenindo suicídio. Quando eu defendo um sistema único de saúde, um sistema único de assistência social, quando eu defendo, né, que saúde mental não deve ser apenas para pessoas que têm condição financeira de ir um consultório de um psicólogo e pagar, eu estou também prevenindo suicídio. Eu acho que é muito interessante, já estou finalizando a minha fala, né, sei que meu tempo já está se esgotando, mas acho que é muito importante pensar que antes de pensar em prevenir suicídio, é importante pensar em valorizar a vida. E valorizar a vida, a gente faz isso em diversos aspectos, diversas formas. Eu fiquei impressionado essa semana. Eu viajei esse final de semana e durante a viagem estava acontecendo uma ação dessas ações de Setembro Amarelo e as pessoas estavam entregando cartas e eram cartas escritas à mão, né? E eu me identifiquei, expliquei que eu sou psicólogo, que eu trabalho também com essa temática de prevenção do suicídio, valorização da vida. E a pessoa se ofereceu, olha, eu posso deixar algumas cartas para você, se deixa no seu consultório e tal. E eu cheguei em casa e deixei para um amigo meu essa carta, né? Deixei debaixo da porta dele e fui viver minha vida, né? Não estava nem lembrando da carta. E de repente, ele me liga, fala, nossa, eu recebi a sua carta. E postou a carta no status dele. Eu falei, gente, como assim? Né? Que efeito foi esse? Então, valorizar a vida, às vezes, são coisa pequena, né? Dançar forró, às vezes, é valorizar a vida. Né? Escutar uma música boa com alguém que você gosta é valorizar a vida. Sair para um lugar, comer uma comida gostosa que há muito tempo a gente não come, sentar para ter lembrança de coisa boa que já aconteceu na vida, isso tudo é valorizar a vida e, consequentemente, prevenir o suicídio. Como eu disse, né, tem um material de apoio que eu falei para vocês. Opa! Aí, nesse material de apoio, tem esse e-book que eu produzi junto com o Tevita, né, esse daqui, olha, que chama Suicídio em Infográficos. Nesse e-book, o que nós tentamos fazer foi traduzir artigos acadêmicos para uma linguagem que o público leigo conseguiria entender, né, e ele é todo em infográfico. Então, vai ter infográfico sobre a história do suicídio, sobre como que era lá na Idade Média, na Idade Antiga. Tem esse outro aqui também que é produzido pela gente, pelo Vitaleri, que chama Valorização da Vida na Adolescência. Esse e-book é um e-book que vai ter apenas dinâmicas, estratégias para trabalhar a prevenção do suicídio e valorização da vida na adolescência. Vai ter uma dinâmica muito interessante que chama os 13 porquês, que é uma dinâmica sobre os 13 porquês permanecer vivendo, né? Os 13 porquês existir. Tem esse outro material aqui que é da OMS, que é o Prevent Suicide. Também está disponível na internet. Para quem quer se aprofundar, é um material básico da OMS, básico. Vai falar sobre prevenção do suicídio, se tratando de saúde coletiva, então ele também é muito interessante. Aqui tem um link, ó, do Vitaleri. Lá nesse link do Vitaleri, vai ter uma guia escrito cartilhas e manuais. Lá você vai encontrar cartilhas sobre prevenção do suicídio na internet, pós-venção, que é esse trabalho que nós realizamos, com sobreviventes do suicídio, com pessoas que ficam após a partida de alguém que morre por suicídio. Tem esse outro, né, como falar de forma segura sobre suicídio. E vários outros cartilhas, materiais que você vai encontrar lá do Vitaleri. Tem vários outros materiais que eu poderia passar. Livro para profissional de saúde mental, que é um que é básico, que chama Crise Suicida, que é do Neuri Botega. Ele é um bem basicão, gente. Ele é um livro assim que ele vai falar um pouquinho de tudo, né? Como que eu vou avaliar o risco de suicídio?
como que eu vou manejar o paciente, né, em uma crise suicida. Ele vai falar um pouco da história do suicídio, né? Crise Suicida, que chama o livro, do Neuri Botega. Acho que é isso, aqui são as minhas referências, né, que eu usei para construir essa fala. Aqui, os meus contatos, rede social, e-mail. Eu queria já te fazer uma pergunta. Sim, fica à vontade. Eu já ouvi relatos de pessoas que fazem a tentativa de suicídio e, ao serem socorridas, elas retratam um descaso dos profissionais de saúde. Por exemplo, enfermeiros e médicos diziam que você é muito jovem para tentar se matar, ou que isso é falta do que fazer, ou que a pessoa não deveria estar sendo atendida porque tem pessoas lutando pela vida e ela tentou acabar com a vida dela. Você acha que falta uma educação, assim, digamos, dos profissionais de saúde? E como você acha que deveria ser feita essa educação? Infelizmente isso acontece, assim. Infelizmente acontece até quando a pessoa ela toma muito medicamento, ela precisa de fazer lavagem. O profissional da enfermagem, o profissional da saúde que recebe essa pessoa usar uma sonda maior como uma forma punitivista, como uma forma de punir essa pessoa, já que ela tentou contra a própria vida, enquanto ela ali, enquanto profissional de saúde, está tentando ajudar pessoas que estão lutando, né, pela própria vida. Então, infelizmente, isso é algo que acontece. Tem vários artigos científicos para falar sobre isso. Nesse livro que eu acabei de falar para vocês, o Neuri Botega também vai falar sobre isso, no estudo que ele fez lá em Campinas. Eu acredito muito assim, que o que falta é a gente ter essa educação, né, a respeito de suicidologia, de aspectos básicos, a respeito do comportamento suicida. Isso de se falar a respeito do suicídio é uma coisa recente, né? A campanha de Setembro Amarelo ela começou lá em 2014. Tem 7 anos de campanha aqui no Brasil. Então é uma coisa recente. Como eu falei na minha graduação, não me encontrei com esse tema sobre a morte, sobre comportamento suicida. Então eu acho que é muito importante a gente não só ter uma educação, mas isso fazer parte do currículo, da base curricular desses profissionais. Que seja de uma forma transversal dentro do currículo deles, mas a formação não passar sem esse assunto ser falado. Né? Porque, como eu falei lá no início, essa forma de pensar a respeito do suicídio é que faz com que eles acabem agindo também dessa forma. Gente, se mais alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu sei que meu tempo está um pouquinho esgotado. Pelo que me não, a professora Ana Maria quer perguntar. Ainda tem uma pergunta do professor Alex que ele me pediu para transmitir. Vou passar para a Ana agora. Oi, Guilherme. Você me ouve bem? Sim, sim. Boa noite, né? Já no início da noite, boa noite para todos aí. Estou até olhando seu Instagram aqui já fiz uma inscrição lá para seguir os seus estudos, né? E há mais ou menos umas 3 semanas, Guilherme, eu voltei, né, com esse assunto aqui para minha cabeceira de estudos, né? Porque eu estou como professora aí do curso de psicologia e nas supervisões é muito comum, né, o pessoal trazer para nós pensarmos juntos sobre ideação suicida e tal, e levando em consideração tudo que você trouxe aí, né? Como é bom ver que muitos alunos estão aqui prestando atenção, né? Porque isso é uma estratégia de lidar com uma realidade, né? Que grita e que às vezes não grita, mas dá sinais, né? E também, Guilherme, muito atento aos dados que você trouxe, grande riqueza de dados e também um estudo, né, do boletim epidemiológico que saiu agora em setembro deste ano sobre o Brasil, né, vi que você trouxe alguns dados de lá. Ainda temos aí, né, praticamente o dobro de suicídio entre homens, digamos assim, né,
Quer dizer, ainda fica essa distinção, ainda fica lá nesse boletim fala, né, a automutilação, né, machucar a si mesmo, as lesões são maiores nas mulheres, mas o suicídio de fato é muito maior ainda nos homens. Então eu queria dividir contigo, e aí faz, né, todo aquele perfil, o Rio Grande do Sul é o estado que tem, assim, disparado o maior número, né, Minas Gerais está em 11º, mas a gente ainda vê aqui pertinho, né, muito suicídio. E atualmente eu estou cuidando de 2 pessoas, que há menos de um mês perderam, pessoas muito próximas, cuidando do consultório. Enfim, pensem junto conosco, Guilherme, se ainda, né, nas suas atualizações aí, a gente pode pensar nessa questão de predominância. O boletim vai falar que é maior em homens porque a agressividade ainda é menos trabalhada e o acesso à arma de fogo é maior. Mas eu ainda queria te ouvir, questão de gênero. E um segundo ponto, esse realmente eu desconheço, se você sabe se existe alguma relação, algum estudo, né, entre quem está em um processo terapêutico e se isso diminui de alguma forma esse risco de suicídio, sabe? Acho que é uma relação bem ousada, mas se você puder ajudar a gente a pensar, muito obrigada, viu? Sim. Eu que agradeço pela pergunta. Olha, sobre a questão de gênero, é uma questão histórica que as mulheres tentam mais. Existem raras exceções em alguns países onde isso é diferente. Mas é uma questão histórica que até o Durkheim, lá no livro O Suicídio, vai falar a respeito dela, que as mulheres tentam mais e os homens morrem mais por suicídio. O boletim epidemiológico vai falar a respeito disso. Porém, né, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para pensar em outras possibilidades. As mulheres, elas são mais abertas, de forma geral, a falar a respeito dos próprios sentimentos, daquilo que elas pensam. Elas têm, às vezes, até isso de compartilhar, assim, uma com a outra, né, uma relação de amizade que envolve mais intimidade, né, por parte delas. O homem não. O homem é diferente. Ele é bem mais fechado. Tem alguns documentários que vai falar um pouco sobre a questão da masculinidade tóxica, que eu acho muito bacana, que é pensar em como assim que o homem, desde cedo, ele é ensinado a não demonstrar sentimentos. Sobre como que os sentimentos, quando aparecem no homem, tem que ser o sentimento da raiva, né, que ele está nervoso ali, e jamais um sentimento de tristeza, de fraqueza, de depressão. Eu falo disso, assim, porque, né, se esses homens não falam a respeito do que eles estão vivenciando, a gente sabe os efeitos que, de alguma forma, pode ter a respeito da subjetividade deles. É importante pensar a respeito disso. E é importante também pensar tanto a respeito de acesso aos meios, que comumente eles têm maior acesso aos meios, e sobre o que acontece quando eles têm uma tentativa que é mal sucedida. Porque normalmente a comunidade vai falar, olha, não, mas não foi homem nem para conseguir tirar a própria vida, hein? Nem conseguir tirar a própria vida, conseguiu fazer, que vergonha. E aí, por causa desse discurso, de que, nossa, eu fui fraco até para acabar com a minha vida, os meios que os homens usam para tentar contra a própria vida acabam sendo mais letais do que os meios que as mulheres usam para tentar contra a própria vida. Então, a gente tem uma questão relacionada a patriarcado, a machismo, que é significativo, que não pode ser desconsiderada para a gente, né? Eu acho assim, que os boletins epidemiológicos são muito importantes. Tem o que a OMS lançou esse ano, tem um outro que é o boletim de número 24 do Ministério da Saúde, que também vão falar das lesões autoprovocadas, mas tem muita coisa que esses boletins não vão falar para a gente, que a gente vai ter que ler através de uma questão social, da bagagem de conhecimento que a gente carrega há mais tempo, entende? Agora, sobre a outra questão, professora Ana Maria, que você fala a respeito do processo terapêutico e se existem evidências, né, sobre diminuir números, né, de suicídio, a pessoa tentar menos. Eu, assim, desconheço um artigo, um estudo que seja robusto, que vai falar a respeito disso. Eu acho que é muito importante considerar, gente, que terapia ajuda, né, evidentemente.
Mas isso não é a regra. A terapia também pode prejudicar, né? Existem terapias que são padrão ouro para a gente tratar comportamento suicida. A APA, ela vai ter um site que chama Div12. Lá nesse site, nessa divisão, vai ter vários transtornos psicológicos e vai ter o que a APA coloca lá como padrão ouro para tratamento. Dentro do comportamento suicida, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que tem uma evidência forte, e tem também um transtorno que se relaciona muito com o comportamento suicida, que é o transtorno de personalidade borderline. As pessoas comumente com esse transtorno têm um histórico muito grande de tentativa de suicídio, né? E ele é melhor tratado, padrão ouro, para transtorno de personalidade borderline, é a terapia comportamental dialética. Isso, da Marchelinha, né? Eu vou fazer um curso, né? Se vocês, inclusive, quiserem, eu posso até compartilhar com vocês, no dia 16 de outubro, que é sobre suicidologia baseada em evidências, que é com um pesquisador brasileiro, ele chama Tiago Zorteia, ele está no pós-doc dele, está lá em Oxford, eu acho que é um dos pesquisadores mais promissores no Brasil, no que diz respeito à suicidologia, né? Ele tem muitos artigos já publicados na área, é uma pessoa assim, que eu admiro muito os estudos que ele faz, e que talvez seja interessante, né? Talvez, se vocês também tomarem conhecimento, quem tem mais interesse a respeito de estudar sobre comportamento suicida, ler alguns artigos dele, ele faz um trabalho muito interessante. Até com o público leigo, tem um artigo dele que está no portal Comporte-se, que chama assim... como ajudar pessoas que têm ideação suicida. Aí lá no portal Comportes, né, tá por uma linguagem assim bem leiga, fora da academia, e que eu acredito também que pode ajudar muito vocês. Guilherme, nós vamos querer tudo isso depois. Eu vou entrar em contato com você para você me mandar esses links, dados todos. E o professor Alex teve que sair porque ele estava com uma supervisão marcada, mas ele me pediu para te perguntar uma coisa sobre quando você fala da questão se o suicídio contamina, né? Se as pessoas podem ser contaminadas pelo suicídio, e ele mencionou uma analogia com aquelas pessoas que se juntam para ter um suicídio coletivo, como se fosse uma seita, uma coisa. Ele quer saber se tem alguma relação com esse conceito que você trouxe da contaminação. A gente tem assim um caso, né, que é bem documentado a respeito do suicídio coletivo, que aconteceu justamente dentro de uma seita, onde uma pessoa ela acabou induzindo jovens, mulheres, né, a se matarem dentro dessa perspectiva assim, religiosa, nem sei se eu poderia falar aqui religiosa, né, porque é uma seita mesmo. Eu não sei, porque talvez eu até incorreria no risco de colocar a religião num tom muito pejorativo, de forma alguma. Mas não, esse efeito assim, contágio, imitação, ele passa por essa questão do efeito Werther, que eu havia explicado, né? Não tem essa relação assim de suicídio coletivo, né? Mas desse efeito imitação que se dá, né, através da observação mesmo, né, através da romantização do comportamento suicida. Essa campanha de Setembro Amarelo, isso não aconteceu, mas houveram outras campanhas que tinham uma romantização enorme no Setembro Amarelo, né, de crianças vestidas de amarelo, começarem a falar vários bordões de Setembro Amarelo, né, e eu, assim, particularmente, fiquei, assim, meio sem saber como reagir a isso, sabe? Então, é importante pensar que esse efeito Werther é muito desse efeito da imitação, tanto pela observação, quanto o comportamento suicida é romantizado, quando se divulga os meios que a pessoa utilizou para tentar contra a própria vida. Acho que é isso. Não respondeu. Eu me lembro da época do milênio, quando virou o milênio, lembro? Muita gente
começou a entrar nessa onda, e aí a gente tinha um movimento para isso, mas ele estava falando especificamente dessas seitas. Está respondido. Obrigada, Guilherme. Imagina, eu que agradeço pela pergunta. Gente, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, né, pelo tempo que a gente teve, eu não consegui entrar de uma forma mais específica para falar a respeito do que a gente faz no consultório com uma pessoa que tenta se matar. Eu não falei nem um pouco disso. Não falei sobre avaliação de risco, não falei para que serve uma avaliação de risco, não falei sobre estratégias que a gente pode utilizar com uma pessoa que tenta suicídio, que a gente está atendendo ele no consultório, principalmente por causa do tempo e do tempo que a gente havia proposto. Uma outra questão que eu também considero importante é pensar que não existe prevenção de suicídio descolada da saúde pública, da saúde coletiva, gente. Prevenção de suicídio a gente nunca vai fazer dentro apenas das 4 paredes do consultório. A gente vai fazer pensando em políticas públicas, não apenas de prevenção do suicídio, mas de políticas públicas que vão contra a violência, né, políticas públicas de transferência de renda, de assistência social. Por exemplo, eu fui chamado, na próxima quarta-feira, a participar de uma audiência pública, em uma cidade, né, que vai tratar sobre prevenção do suicídio. Tem várias formas de prevenir suicídio dentro de uma cidade, a não ser por uma forma quase que coercitiva, né? Coercitiva nesse sentido de, nossa, tem que ficar vigiando e monitorando a pessoa que está ali pensando em se matar, porque senão, né? Mas pensar, por exemplo, como que nessa cidade a gente pode pensar em espaços que vão reconhecer, validar, ou existências que fogem, né, de uma certa normatividade. Ou pensar, por exemplo, né, como que se pode, às vezes, criar um projeto de lei para que a data lá do dia 10 de setembro, que é a data mundial de prevenção do suicídio, não seja uma data de uma época, né, de tipo um governo. Tem um determinado governo, então isso é falado dentro da esfera pública, mas se o governo sair de lá e entrar outro que não for a fã dessa pauta, então logo já não tem mais o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Acho também que é muito importante repensar o Setembro Amarelo, gente. E repensar, assim, quem sugeriu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio foi um brasileiro, que foi o Manuel Bertolotti. Na época ele trabalhava na Organização Mundial da Saúde, e ele sugeriu essa data. E ele mesmo fala que é um excesso ter um mês inteiro para falar de prevenção do suicídio. É um excesso. Para uma pessoa que pensa em se matar, ou para quem já perdeu alguém por suicídio, imagina como que é ficar 30 dias no ano sendo bombardeado, né, de que, olha, valoriza a vida, 90% pode ser evitado, suicídio, entende? E como que também o Setembro Amarelo, ele virou um nicho de mercado, né? Tem uma professora minha, a Nádia, ela ajudou, inclusive, a fundar a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Eu conversei com ela semana passada, ela falou, Guilherme, eu falo com todo mundo, eu aceito o convite para dar palestra sobre prevenção do suicídio do dia 1º de outubro até o último dia de agosto. E é isso que eu estou fazendo, né? Como que existe uma saturação, né, para falar a respeito dessa temática? E como que a gente tem que ter essa visão crítica, de como que virou uma questão comercial falar sobre Setembro Amarelo, né? É importante a gente ter essa crítica. Mas eu acho que é isso. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Só dizer que em algum momento futuro, eu quero ver se você volta para a gente falar sobre o manejo clínico da questão do suicídio. Quem sabe a gente faz uma oficina, alguma coisa mais para frente, ou ano que vem no nosso congresso. Já previamente a gente já vai pensando em possibilidades aí, que eu acho que é um tema muito importante, que de fato, né, está sendo muito desgastado até, né, e vira muito senso comum a forma de abordar, todo mundo acha que sabe falar algo sobre prevenção do suicídio, e assim, fica muito clichê, e como que a gente foge disso, mas ao mesmo tempo trata da questão da forma como tem que ser tratada, com ética, com respeito, com comprometimento e, de fato, valorização da vida, né.
Da minha parte, Gui, só te agradecer mesmo, né? Eu já sabia que seria bom, mas me surpreendeu muito positivamente. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Vou deixar as meninas também falarem. A Renata ainda tem uma dúvida, tá? Pode falar, Renata. Guilherme, dos materiais que você falou que tem online, tem algum voltado mais para a prática clínica, para gente que é estudante, que começa a atender e às vezes se depara com um caso de ideação suicida, a gente fica de cabelo em pé, essas coisas. Sim. Assim, nossa, eu tô com um aperto aqui no coração, que eu tô no consultório, mas na minha casa, os meus livros ficam aqui tudo atrás, eu ia puxando e mostrando para vocês. Tem esse livro que eu falei anteriormente, né, que é Crise Suicida do Neuribotega. Tem um outro que chama assim, Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes Suicidas. Embora ele seja um livro específico, né, de uma abordagem, terapia cognitivo-comportamental, tem muitas pessoas de outras abordagens que utilizam ele por perceber um viés muito pragmático que ele oferece. Então ele vai falar assim, de plano de segurança que a gente pode montar com o paciente, kit de esperança, avaliação de risco, né? Ele vai fazer isso de uma forma bem pormenorizada dentro desse livro. Então, esse TCC para pacientes suicidas, eu também acho muito bacana. Não gosto desse nome paciente suicida, não gosto dele, porém é um livro muito bacana, né? Para vocês terem mesmo. Agora, mais livros, assim, tem livro que ajuda também a gente a entender a questão histórica do suicídio. Tem um livro que é do Jorge Muniz, que chama A História do Suicídio. Eu acho bacana esse livro, A História do Suicídio, porque ele traz para a gente essa dimensão histórica do suicídio. E a gente não entender suicídio como mal do século, epidemia, como se fosse uma coisa que está acontecendo agora. Isso é perigoso, pessoal. É muito perigoso isso. Porque a gente pode começar a ter práticas de vigilância em torno de uma pessoa que pensa em se matar, né? Existe, por exemplo, um CAPS que está sendo testado lá no norte do país, que é um CAPS específico para pessoas que têm ideação suicida. Imagina, né? Esse dispositivo para ficar vigiando as pessoas, monitorando as pessoas, como se realmente fosse, olha, um grande erro, né? Tem alguns artigos que vão falar que a prevalência de ideação suicida na população geral é muito alto. Pensar sobre suicídio é comum, né? Eu não vou fazer isso aqui, mas eu poderia fazer, né, se vocês se sentissem confortáveis para isso. Mas se eu pensasse aqui pelo menos uma vez na vida já pensou, já passou pela cabeça em fazer algo contra a própria vida, é bem provável que grande parte de vocês levantaria a mão. Tem uma prevalência grande pensar sobre isso. Imagina o problema que você vai causar tendo que vigiar essas pessoas como se, nossa, tem que monitorar o tempo todo o que elas estão fazendo. Tem também um podcast, Renata, que eu gostaria de indicar para você. Tem um podcast que chama assim, PQU Podcast, que é um podcast de psiquiatria. Eu vou passar o link para a Michelle, né? Tem um podcast que chama assim, Case Approach, que é um artigo científico, e eles destrincham esse artigo durante o podcast para falar sobre como que deve ser a conduta do profissional ao abordar o paciente a respeito de pensamento suicida. E ele vai abordar desde que, quando, né, em que momento do atendimento que eu devo perguntar para ele se ele já pensou ou não em tentar contra a própria vida. De que forma que eu devo perguntar para ele a respeito disso, né? Esse podcast, assim, ele é muito didático, ele é muito bom, gratuito, gente, é vida, assim, é muito bacana mesmo. A respeito de livro, acho que esses são os dois principais, assim, que eu consigo indicar. Tá ótimo, Guilherme, muito obrigada. Quero agradecer novamente, Guilherme, por todo o aprendizado, todos os preconceitos quebrados. A partir de agora, um novo olhar sobre como tratar o Setembro Amarelo e como enxergar o suicídio. Espero que tenha sido uma experiência produtiva para todo mundo que participou
E muito obrigada de novo. Imagina, para mim realmente é uma satisfação ter estado com vocês assim nesse início de noite. Estou super aberto, né, para próximos convites. A gente talvez pensar em uma oficina, um mini curso sobre manejo do comportamento suicida. Eu acho que ninguém deveria sair da faculdade de psicologia sem aprender isso. Ninguém deveria sair de lá sem aprender isso, porque a gente vai se encontrar com esses pacientes. Tem profissional que evita fazer a pergunta, porque, nossa, se eu fazer e responder que sim, o que eu vou fazer aqui a partir de agora, né? Então, de verdade, muito obrigado mesmo pelo convite de vocês. Muito obrigada, boa noite. E eu vou te amolar lá no seu Instagram para você me passar essas referências depois de... Até o da Vitaléria eu tentei aqui, não consegui, mas aí se você mandar o link fica mais fácil, eu mando para as meninas aqui. Foi excelente, a gente só tem a agradecer. Larissa, arrasou. Parabéns. Obrigada aos professores presentes, professora Ana Maria, professora Cleonice, Alex, que estiveram ali, pessoal do Psique e todos os convidados da noite. Guilherme, boa noite para você, bom descanso, muito obrigada. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau.